Então, apesar de ser o terceiro maior em território e o segundo em população, a África é o continente mais pobre do mundo. Na maioria dos 54 países africanos, a economia sofre diretamente o impacto da extrema pobreza, crise alimentar, desacertos administrativos, inflação elevada, endividamento e guerras. E tudo isso consequência da exploração colonial e neocolonialista. A economia africana ela é pautada pela exploração de recursos naturais como petróleo, gás e minérios como ouro e diamante. Em relação ao crescimento econômico, a economia do continente experimentou um crescimento inédito nas duas primeiras décadas do século XXI, onde o aumento da demanda por petróleo, gás natural, alimentos, fez a África se beneficiar com a alta dos preços. Em países do norte da África, como por exemplo Egito, Marrocos, Tunísia, o turismo ele tem um importante papel na economia. Essa atividade ela também é importante, uma importante fonte de rendimento para Cabo Verde, que é outro país do continente, e a maioria dos países costeiros, tanto no Oceano Atlântico como também no Índico. O Quênia e a África do Sul, que são países mais para o sul do continente africano, eles atraem muitos turistas interessados em ver os grandes animais selvagens nos seus grandes parques naturais. A caça, ainda que de certa forma polêmica, ela é responsável pelas receitas desses países também. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, o turismo na África entre 2011 e 2014 representou cerca de 8,5% do PIB do continente e gerou 2,1 milhões de empregos. É importante destacar também que as mulheres ocupam um terço desses postos de trabalho e desde 1996, o turismo na África cresce uma taxa de 9% ao ano. Citando alguns problemas e doenças do continente, apesar dos dados otimistas, o continente ainda precisa de bastante ajuda, entendeu? Já que ele ainda sofre com regimes políticos instáveis e antidemocráticos. Em 2016, as economias africanas sofreram com a queda de preço das matérias-primas e a Nigéria perdeu o posto de primeira economia do continente e entrou em recessão. A África do Sul, por exemplo, quase sofreu uma desvalorização da sua moeda e o continente ainda sofre com problemas de falta de segurança e infraestrutura que podem comprometer o seu crescimento. É importante lembrar também que os 30 países com IDH mais baixo do mundo, infelizmente, estão na África. Em relação às doenças, um fator negativo para a economia das nações africanas está exatamente no elevado número de epidemias. Hoje, atualmente, o HIV é uma realidade da África subsaariana, aumentando as despesas e matando a população economicamente ativa. Já na África Ocidental, a epidemia de ebola foi responsável pela queda de 70% nas rendas do turismo da Libéria e do Senegal. Bom, ainda falando sobre os aspectos econômicos dos países africanos, como o Rafael falou, a África é o continente, o maior continente em questão de território, o segundo mais populoso e apesar das imensas riquezas naturais e minerais, ele é o mais pobre. E uma característica que faz com que essa pobreza ela seja vista em questão de números é que o continente ele contribui apenas com 1% do produto interno bruto, ou seja, do PIB mundial. Só contribui apenas com 1%. E cerca de um terço dos seus habitantes vivem com menos de $1 por dia, que é abaixo do nível de pobreza definido pelo Banco Mundial. E o principal motivo da miséria africana, como o Rafael disse, é o imperialismo praticado pelas nações europeias. Isso a partir do século XVI. E também outro motivo é a demora para a descolonização dos países, que começou a serem a partir da segunda metade do século XX. O que levou também uma industrialização tardia e incompleta ainda nos dias de hoje. Outros fatores como conflitos armados, técnicas atrasadas, mão de obra pouco qualificada, um ponto bem interessante, que acabaram dificultando também esse desenvolvimento dos países africanos. Tradicionalmente, as populações africanas elas são formadas em sua maioria por pastores e agricultores, o que faz com que a agropecuária seja a atividade econômica que mais absorve mão de obra no continente. E dentro dessa atividade econômica agropecuária, nós temos duas formas de plantio na África. A primeira é a de subsistência e a outra é a forma de plantátil. A agricultura de subsistência, como o nome já diz,
Ela é uma agricultura de baixo rendimento que serve apenas para a manutenção do indivíduo ou de uma família, com o excedente, se tiver, virando um excedente comercial, ou seja, o que sobrar de determinado ano, né, se as plantações forem bem desenvolvidas, o que sobrar as famílias ou o indivíduo ele ia lá e vendia, né, tirando a parte para sobreviver. E esse excedente, né, esse pequeno excedente comercial, ele varia de acordo com a formação climática, né, porque na África nós temos várias regiões em que existem vários tipos de solos que são propícios para algumas coisas e outros são propícios para outras coisas. Por exemplo, na zona de clima mediterrâneo encontramos plantações de uva, legumes, oliveiras, frutas e cereais. Nas zonas tropicais há o cultivo de cereais nativos, como o painço e o sorgo, além da criação de gado e caprino e ovino. Na zona equatorial observamos uma cultura nômade de tubérculos, ou seja, mandioca, batata, inhame, plantados com solos pouco férteis e técnicas rudimentares, né? E esse é o tipo de agricultura de subsistência. O sistema de plantation, que é o segundo tipo de plantio na África, ele é gerido por empresas transacionais e serve principalmente para abastecimento de mercados externos. Normalmente o clima é o principal fator determinante das culturas. No norte do Mediterrâneo, por exemplo, encontramos o cultivo de frutas, videiras, oliveiras, cereais. O clima tropical e equatorial favorece o cultivo de cacau, café, chás, algodão, cana-de-açúcar e até a banana. Além também da extração de árvores de madeira nobre, como o ébano e o mogno. Agora passando para a principal atividade econômica praticada na África, como Rafael disse, é o extrativismo mineral. Países como Angola, Nigéria, Mauritânia, Líbia, África do Sul, República Democrática do Congo e Zâmbia têm essa atividade em mais da metade de suas exportações, ou seja, representa mais da metade do seu rendimento econômico. Os principais minérios explorados são o urânio, né, em Níger e Namíbia, o cobre na África do Sul, na Zâmbia, o Zimbábue e no RPC, que é a República Democrática do Congo, diamantes em Lesoto, Botsuânia e Serra Leoa, o ferro na Mauritânia e África do Sul, bauxita no Moçambique, além do petróleo na Líbia e a Nigéria. A atividade de extração em superfície muitas das vezes é feita de forma primitiva, ou seja, por garimpeiros com equipamentos simples. Já a exploração em profundidade é feita por empresas transacionais. Os dois tipos de exploração têm por objetivo abastecer o mercado externo. A exploração de diamantes, em alguns casos, ela utiliza a mão de obra escrava de jovens e crianças, associando-se ao tráfico de pedras e de armas. A extrema concentração de renda nas mãos das poucas elites africanas, as remessas de lucro das empresas transacionais e a industrialização tardia fazem com que poucos países tenham uma indústria diversificada capaz de influenciar no PIB do continente. Os únicos países com uma industrialização dinâmica e diversificada são a África do Sul e Egito. A África do Sul, por exemplo, é responsável por 1/5 do PIB do continente. Dentre de vários países, a África do Sul, só ela é responsável por 1/5 do PIB. Com atividade industrial nos ramos de química, os ramos químicos, de siderurgia, metalúrgia, alimentício, maquinário agrícola e de transporte, além da indústria textil. Sendo o mais importante país da comunidade da África Meridional para o desenvolvimento, que é o principal bloco econômico do continente africano. Bom, a maioria dos países do continente africano possuem governos democraticamente eleitos. E atualmente são 55 estados que são membros da União Africana. Essa união é uma união continental que ela foi formada em 2002, que tem Addis Abeba, na Etiópia, como sua sede. E os governos africanos eles são repúblicas presidencialistas, com exceção de 3 monarquias existentes no continente, que é o Marrocos, Lesoto e Eswatini. O número de países que são democraticamente parlamentistas, como Cabo Verde e Maurícia, tendem a aumentar. Então, esse tipo de movimento vai acabar aumentando na África. Porém, é frequente que as eleições lá sejam fraudulentas,
e tanto internamente pela comunidade, como pelo lado que ainda é subsistente na situação de presidente ou de partido governamental, que se encontrou no poder há dezenas de anos, como no caso de Angola e Zimbábue. O governo da África do Sul é formado por um sistema de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, sendo que o presidente do país, chefe do poder executivo, é eleito de maneira indireta, por um sistema que depende do legislativo. Os representantes políticos do legislativo são escolhidos pela população por meio da votação em partido. A duração de um governo nacional na África do Sul é de 5 anos e a Assembleia Nacional é composta por 400 representantes. Os membros da Câmara dos Deputados são eleitos numa base populacional, por representação proporcional. Metade dos membros são eleitos por listas nacionais e a outra metade são eleitos em listas provinciais. 10 membros são eleitos para representar cada província no Conselho Nacional das Províncias, independente da população da província. Eleições para ambas as câmaras são realizadas a cada 5 anos. O governo é formado na casa mais baixa e o líder do partido maioritário na Assembleia Nacional é o presidente. Cultura africana. A cultura africana ela deve ser observada sempre no plural, levando em consideração a sua existência milenar e a sua vasta diversidade. Como a arqueologia aponta a África como território habitado há mais tempo no planeta, isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Sobre o etnocentrismo, eurocentrismo e culturas africanas, é fato que a história africana ela foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Os viajantes, missionários e dirigentes coloniais foram responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentar a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluído o de contar a própria história. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. Nesse viés, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Hoje, com as independências dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradicionais culturas africanas, bem como a constituição de uma historiografia local. Sobre os aspectos gerais, as manifestações culturais africanas elas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais, o que leva as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe e ao imperialismo europeu. Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios pela África. Isso permitiu a preservação e a combinação de vários aspectos culturais entre os povos do continente. Ademais, vale ressaltar também que boa parte dessas culturas elas são baseadas em tradições orais, o que não significa ausência de escrita. Sobre as religiões africanas, em termos religiosos, vários cultos eles estão presentes na África, com destaque para o islamismo e o cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais, muitas vezes vistas como prática de magia e a feitiçaria. Considerados pelos europeus como povos animistas, uma parte dos africanos reverenciam os espíritos das árvores, pedras, dentre outros, e aceitam a coexistência com forças desconhecidas. Cada povo africano tem suas origens mitológicas para explicar suas origens. Essas religiões tradicionais possuem, via de regra, um panteão e estão voltadas ao culto aos antepassados e das divindades da natureza. A forma mais conhecida destas religiões envolve o culto aos orixás, que são divindades de origem Yoruba ou Nagô, e englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Por outro lado, a vida material e espiritual nas religiões africanas, elas tendem à indistinção entre o sagrado e o profano.
Essas dimensões são concebidas como indissociáveis e inseparáveis. Nisso, falando já sobre as artes plásticas, devemos considerar que grande parte da produção artística tradicional africana era feita para não ser vista e o material utilizado em sua confecção possuía um grande valor simbólico. Essas peças podiam ser esculpidas, fundidas, pintadas, trançadas, tecidas e utilizadas como adornos corporais, trajes e itens de uso sagrado ou cotidiano. E geralmente os africanos, esses produtos africanos no caso, eles representavam seus antepassados, fundadores e apresentavam figuras geométricas, antropomórficas ou antroposofórmicas, que ensinam a humanidade a produzir e se reproduzir. E já na parte de dança e culinária, é muito importante destacar que as danças, elas são muito conhecidas pelas suas tradicionais músicas africanas, né? Que são marcados pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados como o rebolado. Nisso, por fim, se destaca a culinária africana, que é bem temperada com condimentos de aromas fortes e picantes, com os quais se destacam pratos à base de carne, legumes, verduras e até insetos. É típico da África o leite de coco, o óleo da palmeira e o inhame junto do feijão. E os principais povos e culturas da África, temos como uma civilização africana, sem dúvida, que construiu o primeiro império africano, há mais de 5.000 anos. As cerâmicas de Nok, Nigéria, apontam para uma civilização muito desenvolvida, que viveu do século V a.C. ao século II d.C. Mais adiante, no século XIII, surge o poderoso Reino do Congo. Outros povos, como os berberes, que são os nômades do deserto do Saara, e os bantus, que é da região ali da Nigéria, também constituíram grandes grupos populacionais na África. Por fim, os africanos começaram a ser colonizados pelos europeus, e já a partir do século XV, e atingindo o século XIX, eles já estavam totalmente sob o domínio da metrópole europeia, até a metade do século XX. As culturas africanas no Brasil, nisso as culturas africanas tiveram uma grande influência na formação cultural brasileira. E a diversidade e origem dos africanos escravizados no Brasil, eles refletem diretamente a variedade de povos existente na África. A maior parte dessa população eram de origem bantus, nagôs e gegés. Muitos são os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Entretanto, podemos destacar o candomblé, a religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, da qual surge a Umbanda, a capoeira, uma dança-luta praticada pelos antigos escravos criada no Brasil, a culinária com vários temperos e pratos típicos como o vatapá, o cururu e o acarajé, e na área musical os ritmos africanos estão em quase todos os estilos brasileiros, como machixe, samba, choro, bossa nova. Na dança, o samba é a maior expressão cultural da cultura afrodescendente.